Pessoal, então, até gravei aqui para a gente poder entender como que vai funcionar a partir da nossa próxima semana. A partir da próxima semana vai ser o seguinte: eu vou organizar o conteúdo, que vai ser o da semana que vem. O conteúdo da semana que vem vai ser o quê? Provavelmente vai ser de curso ordinário e o agravo de instrumento. Aí, dentro do agravo de instrumento, obviamente, eu vou abrir o agravo regimental, o agravo de petição. Então, para a semana que vem, seriam recurso ordinário e o agravo, todos os agravos possíveis. A partir, então, desses documentos que eu vou enviar para vocês no domingo, na terça-feira, na terça-feira, eu vou ficar com o aplicativo aberto para esclarecer, mas não vai ter aula. E na aula de quarta-feira, nós vamos debater o material que foi enviado no domingo, certo? Eu entendo a maioria ou a grande parte da sala que não está comparecendo às aulas. Entendo, quer dizer, eu entendo, aceito. Eu acho que uma hora ou outra vai fazer falta, não estará acompanhando, mas o intuito de disponibilizar esse conteúdo no YouTube e no portal Se Couber é para que ninguém perca as explicações. Eu sei que o YouTube está aí cheio de vídeo-aula, com mais recursos, um monte de coisa, só que tem que tomar muito cuidado com a data dessas aulas e com o conteúdo que são ministrados nessas aulas. Porque tem que ver se a corrente é majoritária, se é minoritária, se aquilo que está sendo dito tem fundamentação legal. Falo isso até pelo exemplo que eu utilizei na última aula. Uma aluna me mandou uma videoaula que ela estava assistindo, acho que era sobre competência, ela mandou o mesmo link, não posso repassar. Obviamente não faria isso, é extremamente antiético. Até porque ela me mandou o link e eu não tenho, eu prefiro corrigir do que expor. Então, nessa possibilidade, nessa modalidade, muito cuidado com videoaulas. Estou tentando, de todas as formas, fazer uma aula mais palatável, mais didática e mais participativa. Nem sempre é possível. Mas, para a gente poder conduzir, vai ser assim, então, de acordo com o que foi escolhido pela maioria. No domingo, eu preciso disponibilizar esse conteúdo no domingo. Então, ele será disponibilizado no domingo. Domingo é agora. O que eu vou disponibilizar para vocês? Recurso ordinário e agravos. Professor, significa que terça-feira não vai ter essa aula expositiva? Não, não teremos a aula expositiva. Como que vai funcionar a aula de quarta-feira, então? A aula de quarta-feira, ela vai ser um apanhado geral e uma interação entre nós daquilo que foi passado no domingo. Então, por exemplo, a Carolina ela vai fazer o login dela aqui na sala de reunião e ela vai me falar o que não ficou claro naquelas explicações. Ou, se não tiver dúvida, eu vou ficar aqui 1 hora, 40 minutos sem falar nada? Não. Se não tiver dúvida, o que eu vou trazer para essa aula? Particularidades, eu vou trazer para essa aula a aplicação prática desses recursos, eu vou trazer aqui para a aula questões da OAB que tenham caído essa matéria, questões de concurso. De alguma forma, eu preciso movimentar. Então, seria o seguinte, a aula de terça, ela vai ser antecipada por esses documentos no domingo, e a aula de quarta-feira, ela vai ser uma aula para fixação de conteúdo. Talvez, assim, aumente o quórum e talvez, assim, não haja prejuízo. Porque a minha intenção, como eu coloquei nas conversas todas com todo mundo, é contribuir com vocês da melhor maneira possível. Antes da gente começar a falar dos embargos de declaração, sobre o novo modelo, alguma dúvida, alguma consideração, algum aspecto que gostaria de tratar, ou está tudo ok? Beleza. E deixa eu só chegar para cá para poder ler. Ah, bacana.
Eu estou trabalhando num vídeo explicativo sobre as MPs e as aplicações práticas que elas trouxeram para a nossa disciplina propriamente dita. É bacana, muito bacana, a gente abordar as implicações dessas MPs na vida prática do advogado trabalhista. É uma ideia muito boa. Certo, pessoal? Sem mais delongas, então, vamos iniciar sobre os embargos de declaração. Somente um detalhe. Vocês viram o material que eu disponibilizei para vocês no grupo e no portal? Beleza. Nós vamos tratar dele aqui agora também. Caso fique com algumas dúvidas, tomara que não fique, tomara que eu consiga esclarecer todas. Mas mesmo assim, ficando com dúvidas, estou aqui, estou pelo WhatsApp, estou pelo Facebook, estou pelo Instagram. Na rua, dificilmente. Capaz que vocês só vão me ver na rua quando eu estiver no supermercado, porque depois que você casa, você se torna um ser explorado. Vai no supermercado 5 vezes ao dia, principalmente quando você mora do lado. Não estou brincando, não vou 5 vezes, não. Eu vou só uma vez, porque para não passar e nem pegar coronavírus. E porque eu comprei só 2 máscaras também, não dá tempo de lavar e secar. Mas, contudo, no entanto e todavia, vamos começar a falar desse bendito embargo de declaração. Então, embargo de declaração, ele é um recurso, vamos assim dizer, tão simplão, que às vezes até questiona-se se ele é de fato um recurso ou não. E a resposta disso é muito simples, ele é sim um recurso. Embora não seja tão aceito, não seja tão aceito, não. Embora haja discussões nesse sentido, se seria ou não uma espécie de recurso, o que fica claro é que é sim uma espécie de recurso. Ainda que, e nós vamos ver as discussões que tem, os embargos de declaração, eles possuem efeitos próprios e consequências próprias de recurso. Então, nós não podemos afastar essa questão de ser ele um recurso. O início da matéria, da disciplina, da tratativa dos embargos de declaração, tem muito a ver com tudo no direito. Tudo no direito você começa tratando com natureza jurídica, com fundamentação, com aplicação disso no caso prático, e assim não foge os embargos de declaração. Pois bem, quando eu falo, ou quando eu pergunto, pessoal, me dá a natureza jurídica do recurso de apelação, me dá a natureza jurídica do embargo de declaração, o que eu quero saber? São 2 coisas muito bem definidas. As 2 coisas que eu pretendo saber seria a definição do que é e se ele é uma forma de defesa, se ele é uma espécie de recurso, se ele é um prolongamento da ação, o que diabos seria, então, os embargos de declaração? Então, vamos começar por partes. Pela definição, de acordo com o artigo 893 da CLT, seriam os embargos de declaração um recurso cabível contra a decisão trabalhista. Então, a definição seria, os embargos de declaração, uma modalidade de recurso previsto na CLT. E o que seria, então, a classificação? Ele seria classificado como um recurso que pode trazer ao processo uma modificação da sentença? Pode. Ele pode trazer para o processo uma melhor interpretação, uma melhor explicação da sentença para as partes? Pode também. Então, quanto à classificação,
nós vamos ver um pouco ali à frente, que os embargos de declaração, eles podem modificar ou eles podem simplesmente melhorar a explicação da decisão. Aí, gente, é nesse ponto que eles falam que os embargos de declaração não possuem natureza recursal. Eles falam que os embargos não possuem natureza recursal porque eles têm simplesmente a finalidade de preparar para um recurso principal. Isso é uma grande sacanagem, porque os embargos de declaração, eles gozam, sim, de natureza recursal e por um simples motivo. Os embargos estão previstos no 893 da CLT. Então, se eu tenho taxativamente a disposição dos embargos como um recurso cabível para as partes, eu não posso suprimir essa característica simplesmente porque esses embargos de declaração eles podem ter a natureza somente para corrigir algo que não esteja claro na decisão. Então, segundo o entendimento dominante, os embargos de declaração, eles possuem, sim, natureza de recurso. E um detalhe, todos os recursos, ou nós vamos a partir de agora conseguir entender, parte dos recursos são exigidos o preparo, que é o pagamento do depósito recursal, que é o depósito recursal, e o pagamento das custas e emolumentos. No entanto, os embargos de declaração, eles são uma modalidade de recurso que não é cabível à cobrança desse preparo. Ou seja, o preparo, ele não é um pressuposto recursal para análise desses embargos. Ou seja, eu preciso pagar para poder embargar? Não, não é necessário recolher o depósito recursal para poder embargar as decisões atacadas. Até aqui, alguma pergunta? Nós vamos tratar do prazo daqui a pouquinho, mas darei um spoiler. O prazo para a oposição de embargos são 5 dias. O prazo para a oposição de embargos são 5 dias. Certo? Mais alguma pergunta, gente? Professor, boa noite. Oi. Eu não entendi muito bem a natureza jurídica. Se cair na prova, tipo assim, qual a natureza jurídica do embargo de declaração? Uma resposta mais sucinta, assim. A natureza jurídica do embargo de declaração, ele é um recurso previsto no artigo 893 do CLT. Entendi, obrigado. Aí, a definição, recurso, a classificação dentro dos recursos. Ele goza, e nós vamos ver aqui um fluxograma no final, ele goza de todo... Epa, gente. Deixa eu colocar aqui o negócio. Ele goza de todos esses efeitos. Efeito devolutivo, efeito translativo, interruptivo e modificativo. Então, no final da aula de hoje, vocês vão entender que a classificação desse recurso de embargo de declaração é de um recurso que possa, ao mesmo tempo, modificar ou simplesmente aclarar ou melhorar a explicação de uma determinada decisão. José Neto, ficou mais claro assim? Ficou sim, professor. Obrigado. Pô, que isso? Põe. A partir de qual é contado o prazo a partir da publicação. Pois bem, a previsão legal dos embargos de declaração. Os embargos de declaração, eles estão previstos no artigo 897-A da CLT, e também tem a previsão expressa no CPC, que é do 1022 ao 1026. Pessoal, eu vou parar o compartilhamento de tela aqui e vou abrir a CLT. Lá no
897-A. O artigo 897-A, ele dispõe o seguinte: caberão embargos de declaração da sentença ou acórdão no prazo de 5 dias, devendo seu julgamento ocorrer na primeira audiência ou sessão subsequente à sua apresentação, registrado na certidão, admitido efeito modificativo da decisão, nos casos de omissão e contradição no julgado, e manifesto equívoco no exame dos pressupostos extrínsecos do recurso. Os erros materiais poderão ser corrigidos de ofício ou a requerimento de qualquer das partes. Parágrafo 2º. O efeito modificativo dos embargos de declaração somente poderá ocorrer em virtude da correção de vício na decisão embargada e desde que ouvida a parte contrária no prazo de 5 dias. Os embargos de declaração interrompem o prazo para a interposição de outros recursos por qualquer das partes, salvo quando intempestivos, irregular a representação da parte ou ausente a sua assinatura. Essa, então, é a leitura do artigo 899. Vamos voltar para cá. Então, pelo 897-A. Então, por essa leitura, fica claro que gente do céu! Fica claro que a função dos embargos, ela fica bem definida nesse ponto aqui. Deixa eu tirar aqui, que tem um monte de coisa, um monte de janela na minha frente. Então, cabe embargos de quê? De sentença ou acórdão. Aqui surge o primeiro ponto. E decisão interlocutória? Será cabível a oposição de embargos? O que vocês me falam? Alguém? Na última aula, o senhor falou que embargo de declarar... como chama? Decisão interlocutória. Decisão interlocutória não é atacável por recurso? Perfeito. Mas e naquelas hipóteses em que eu posso atacar a decisão interlocutória com o agravo, ou agravo regimental, ou recurso ordinário? Vocês estão pensando demais. Nem nessa hipótese, por essa leitura, caberiam os embargos? Ou nessas hipóteses de decisão interlocutória com natureza terminativa, seria possível a oposição de embargos? Nessa hipótese, sim. Ou seja, a decisão interlocutória que comportar o recurso ordinário, que seria aquela hipótese de pegar o processo lá de Goiás e mandar aqui para Minas Gerais, nessa hipótese, pode sim essa decisão interlocutória ser atacada por embargos de declaração. Respeito qualquer corrente em contrário, mas entendo que, se é uma decisão terminativa, se essa decisão terminativa ela seja omissa, obscura ou contraditória, eu não posso cercear o direito da parte em opor esses embargos de declaração. Pois bem, então cabe embargos de sentença ou acordo. Qual que é o prazo? 5 dias. E como que fica o julgamento? O julgamento deveria ocorrer na primeira audiência ou sessão subsequente à sua apresentação, em nome do princípio da celeridade. Pois bem, é admitido o efeito modificativo. Quando? Quando houver contradição, omissão e manifesto equívoco no exame. No entanto, o efeito modificativo, além de ter presente essas condições, é necessário ainda que eu abra prazo para manifestação da parte contrária.
Por quê, professor? Porque ainda que ele tenha omissão, contradição ou manifesto equívoco, se eu não abrir prazo para a parte contrária manifestar-se, fica prejudicado a análise dos meus embargos. Ou seja, não tem validade a decisão que modificar. Ela é nula. E ela é nula por quê? Por ausência da ampla defesa do contraditório. Cris, você perguntou o que é decisão interlocutória. Decisão interlocutória é aquela decisão que não encerra o mérito da demanda. E o CPC, em que ponto que ele seria aplicável no processo do trabalho? Nós vamos ver na frente. Oi? Te perguntar, esse artigo aí, quando ele fala exame dos pressupostos extrínsecos do recurso, ele está fazendo referência aos próprios embargos ou é a outro recurso? Não, aqui é dos próprios embargos. Entendi. Aqui seria o seguinte, ao analisar os pressupostos extrínsecos, que são aqueles que nós estudamos ontem, quais seriam? Preparo, tempestividade, adequação. Se houver manifesto equívoco nesse exame, é cabível o efeito modificativo dos embargos. Tá, mas ficou meio estranho isso aí, porque o cara interpôs os embargos, beleza. Aí Sim. teve o equívoco no exame dos pressupostos. Aí, como é que é? Vai interpor outros embargos depois? Como é que é isso? Não ficou muito claro isso. Pensa o seguinte, eu interpus o meu recurso ordinário e o seu prosseguimento foi negado por conta de alguma análise equivocada dos próprios pressupostos. Nesse caso, ao invés do agravo de instrumento, o que eu faria? Eu manejaria os embargos de declaração. Então, nesse caso aí está fazendo referência a outro recurso, não aos embargos. Não, faz referência a outro recurso. Ah, entendi. Beleza. Beleza? Eu fiquei com uma dúvida. Então, o prazo para contrarrazões é de 5 dias. Aí, se eu ver que ele não, no caso... Ah, não, mas o embargo não precisa de preparo. Então, esses pressupostos extrínsecos seria do recurso ordinário, que ele não teve o preparo, aí eu posso opor o embargo. Exato. Ah, certinho, obrigado. Ô, João, o que eu fiquei com dúvida é o seguinte, o que seria esse preparo? Preparo é um pagamento. Ô, Cris, acho que eu sei por que você está perdido. Eu acho que você está perdida porque a sua aula é a próxima aula. Eu tô viajando aqui na maionese, falei, o que tá acontecendo, hein? Quem que é esse povo? A sua aula é o segundo horário. Você está perdida. As perguntas que você me fez, eu vou te responder na segunda aula. Ah, então eu vou ficar bem caladinha aqui assistindo. Lúcia, você é... mais dedicada, eu não esqueci que você me deve uma caixa de chocolate, viu? E meu 0,25 que o Daniel me tomou. Ai, meu Deus, você é melhor. Você é a melhor. Pessoal, então vamos retomar aqui. Vamos lá, vamos analisar agora, então, o aspecto lá do CPC. O aspecto do CPC, ele vai ficar claro quando a gente estiver tratando de multas pela oposição de embargos protelatórios ou quanto a qualquer outra natureza recursal. No CPC, nossa, eu estou falhando a voz, é porque eu estou mudando de idade, estou na puberdade. Aí a voz dá aquela, falo fino, falo grosso, falo fino, falo grosso. Desculpa aí essa variação. Então, o CPC,
nós sabemos que ele é aplicável de modo subsidiário ao processo do trabalho. Então, por essa característica, além de observar 897, eu tenho que manusear os meus embargos com base tanto no 1022 até o 1026. Eu não posso olvidar ou me afastar das aplicações práticas desses dois artigos nos meus embargos. Por conta do tempo e por tudo mais, vamos nos abster de tratar pormenorizado esses artigos. Vamos pegar apenas as aplicações dele nos tópicos da aula de hoje. Com relação à previsão legal, ficou tudo certo? Tudo tranquilo? Excelente. Agora, vamos tratar do prazo. Primeiro por quê? Porque o único prazo que está expressamente definido é o prazo para a sua oposição. Gente, eu coloquei interposição aqui, mas é um erro crasso. A terminologia correta é oposição de embargos. Então, o prazo para a oposição, 5 dias. Professor, sempre será necessário a manifestação da parte contrária? Não. Pelo manifesto, ou expressamente pelo disposto no artigo 899, nossa, gente, estou com 899 na cabeça. Por expressa previsão do 897-A, somente será necessário a manifestação da parte contrária quando houver possibilidade de efeito modificativo. Ou seja, se a natureza dos meus embargos for simplesmente para integrar ou para alterar o entendimento sem modificar o mérito da decisão, não vai ser necessário a manifestação da parte contrária. Assim como também não será necessária a manifestação da parte contrária quando os meus embargos forem opostos apenas para corrigir erro material. Sobre o erro material, eu gostaria de abrir um parêntese aqui. Erro material, ele não precisa ser atacado por embargos. Ele pode ser por ofício, ou por simples petição da parte. Então, eu posso atacar erro material com embargo de declaração? Poder até posso. No entanto, não é o recomendado. Professor, se eu ataco erro material com os embargos, eles podem ser considerados protelatórios? Não, de forma alguma. Por entendimento do CPC, que permite a oposição de embargos para correção de erro material. Certo? Pois bem, então, se houver a possibilidade de efeito modificativo, abro o prazo para a parte manifestar. Pelo princípio da paridade, qual seria o prazo para essa parte manifestar-se? 5 dias. Ou seja, se houver a possibilidade de modificação da parte... Deixa eu retomar aqui, gente. Se houver possibilidade de modificação da decisão embargada, obrigatoriamente eu tenho que abrir prazo para a parte contrária. Sob pena de que, se eu não abrir, a minha decisão será nula. Nula por quê? Porque eu cerceei o direito de defesa da parte que seria prejudicada por essa alteração. Então, sucintamente, havendo a possibilidade de efeito modificativo, eu obrigatoriamente terei que abrir prazo para a parte contrária se manifestar. Não tendo efeito modificativo, é dispensável, e não é proibido, é dispensável a manifestação da parte contrária. Vou falar um negócio que, se eu fosse magistrado, de todos os embargos de declaração, eu abriria prazo para a parte contrária manifestar-se, para evitar que lá no futuro seja arguída uma nulidade da decisão por cerceamento de defesa. Então, eu recomendo e acho prudente que, de todos os embargos, eu abra o prazo para a parte contrária manifestar. É um meio de proteger e de blindar
a decisão proferida pelo magistrado. Quanto ao prazo, tudo ok? Perguntas? Podemos prosseguir? Prosseguindo. Então, quais são as hipóteses de cabimento? São 3 hipóteses muito bem definidas. Aqui, eu vou falar para vocês uma sigla. Eu acho que vocês, no direito administrativo, devem ter aprendido aquela sigla do LIMP: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Aqui, nos cabimentos, nas hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, tem uma sigla que ela vai demonstrar quando não será necessário a manifestação da parte contrária. Oco. Omissão, obscuridade. Não, oco, né? Omissão, obscuridade é bom. Ai, ser bom de sigla assim lá longe. Oco. Omissão, contradição e obscuridade. Então, quando a sentença for omissa, quando a sentença for contraditória ou quando a sentença for obscura, eu posso atacá-la e esse ataque não necessariamente vai ensejar em modificação da decisão. Vamos ser práticos. O que é uma decisão omissa? Uma decisão omissa é aquela que deixa de constar um ponto que é necessário. Professor, me dê um exemplo. Isso acontece muito, principalmente pós-reforma trabalhista. Eu pedi a condenação da parte contrária em honorários de sucumbência. Eu ganhei integralmente todos os pedidos, mas o magistrado ele não se manifestou sobre os honorários de sucumbência. Ou seja, eu apresento os embargos de declaração para que ele se manifeste sobre os honorários. Isso é omissão. Contradição. Contradição é quando eu tenho os dispositivos, a fundamentação da decisão e a conclusão não condiz com a fundamentação. Ou seja, durante todo o corpo da sentença, passa-se a impressão de que o magistrado vai julgar procedente. No entanto, na sua conclusão, ele julga improcedente. Quando a fundamentação não casa com a conclusão, eu considero isso uma decisão contraditória, e sendo contraditória, abre-se o prazo para o magistrado poder corrigir. E a sentença obscura? A sentença obscura é aquela que não permite a conclusão. Essa é a definição de omissão, contradição e obscuridade. Qual que é a diferença, então, da que possui o efeito integrativo para que possui o efeito modificativo? O efeito integrativo não vai alterar o mérito. Por sua vez, o efeito modificativo vai alterar o mérito. Ou seja, aqui não será chamada a parte contrária para manifestar. Aqui, sim, aqui a parte contrária vai ser chamada a manifestar-se. E a terceira, o terceiro cabimento desses embargos de declaração seria a hipótese de pré-questionamento. Professor, o que é pré-questionar? Primeiro, pré-questionamento é uma atividade própria de recurso ordinário para recurso extraordinário, de natureza extraordinária. Quais são os recursos de natureza extraordinária que nós temos? Nós temos o recurso de revista, nós temos até o próprio recurso extraordinário também. Então, nós vamos ver lá na frente do recurso de revista que o pré-questionamento ele é um pressuposto recursal. Ou seja, eu somente faço chegar o meu recurso de revista se eu pré-questionar a matéria de fato. E, professor, o que é pré-questionar a matéria de fato? É mostrar para o magistrado que eu discuti a tese que ensejou a decisão. E um detalhe, esse pré-questionamento,
ele serve. Por quê? Porque lá no TST ou lá no STF, nós não vamos rediscutir fatos e provas. No STF ou no TST, o que nós vamos discutir é a legalidade, o respeito da lei federal, da Constituição ou das súmulas naquele processo. Ou seja, eu não busco a alteração de provas e fatos. Em recurso de revista ou em recurso extraordinário, eu vou demonstrar que aquela decisão como um todo, por desobedecer à Constituição ou à lei federal, ela merece reparo. Então, o pré-questionamento, ele tem que ser feito onde? No TRT, na decisão proferida pelo TRT. E qual que é a decisão proferida pelo TRT? É o acórdão. Então, eu preciso pré-questionar o acórdão. Aí vem uma questão prática. Já vi inúmeros embargos de declaração com efeito de pré-questionamento em primeiro grau. Isso é necessário? Não. Isso não é necessário. Porque o pré-questionamento, ele se faz necessário quando eu pretendo interpor recurso de natureza extraordinária. Se não for o caso, é completamente dispensável o pré-questionamento. Mas, professor, se porventura da sentença eu fizer o pré-questionamento, o meu recurso será, o meu desembarque será considerado como protelatório? Não. Meus embargos não serão considerados protelatórios. Porque o pré-questionamento é algo que tem que acontecer. Porém, não será feito em decisão de primeiro grau. Será feito em decisão de tribunal. Sobre o cabimento, eu falei muito e eu não sei se ficou completamente claro. Pergunto a vocês. Alguma coisa não ficou clara e vocês querem perguntar? Ô, João, eu não sou daqui não, mas eu vou perguntar assim mesmo. Deixa eu te falar, eu já vi também embargos de declarações. O que eu... É por que ele não pode ser feito? Porque o embargo de declaração, eu já vi ele em primeiro grau. Só que o que eu não consegui entender é o seguinte: por que ele não cabe no primeiro grau? Porque não é assim, você discorda do que ele falou e você entra questionando. O embargo de declaração, ele cabe no primeiro grau, sim. O que não cabe no primeiro grau é esse pré-questionamento. Então, eu não oponho embargo de declaração para pré-questionar em primeiro grau. Eu oponho embargo de declaração para pré-questionar no segundo grau. No primeiro grau, não é necessário. Entendi, obrigada. Mas de uma sentença é cabível, sim, os embargos de declaração. Mais alguma pergunta, pessoal? Seguimos. Lembra quando eu falei na aula de ontem? Menos você, Cris. Lembra que eu vou falar na próxima aula. Lembra que eu falei do juízo de admissibilidade? Que eu tenho o juízo ad quo e o juízo ad quem? Pois então, no caso dos embargos de declaração, o juízo de admissibilidade, ele vai ser único. E ele vai ser único por quê? Porque eles serão opostos e julgados pelo magistrado que deu a sentença atacada. Os embargos de declaração não vai remeter o processo para a instância superior. Vai manter na mesma instância e esse magistrado vai ter que esclarecer os pontos versados dos embargos. Então, aqui, é único o juízo de admissibilidade. Vai ser feito pelo mesmo juiz que vai julgar. Certo? E esse é o único recurso que vai ser analisado pelo mesmo magistrado e vai ser julgado? Ou tem outro? Lucas, sua pergunta ela é show de bola. Tem cara de pergunta de prova. Por quê?
vamos pensar o agravo regimental. O agravo regimental, o juiz de admissibilidade vai ser feito pelo TRT e o julgamento também vai ser pelo TRT. Só que esse juiz de admissibilidade, no caso dos embargos de declaração, é a mesma pessoa. Em contrapartida do agravo regimental, não. Então, a sua pergunta, ela é dúbia. Mas se tivesse que responder, os embargos de declaração, ele é o único que vai ter, é o único recurso que o juiz de admissibilidade é feito pelo mesmo órgão? Não. Não é. Porque, por exemplo, embargos para o TST, o juízo de admissibilidade vai ser feito pelo mesmo tribunal. A questão é que aqui você não tem a figura do juízo ad quem e a figura do juízo a quo. Aqui o que você tem é uma pessoa só que concentra esses dois juízos. No TRT e no TST, nós conseguimos enxergar tanto o juízo a quo quanto o juízo ad quem. Respondi sua pergunta, você quer reformular ela? Podemos prosseguir? O que você me fala? Certinho, professor. Valeu. Ficou claro? Não ficou... Não aumentei a dúvida não, né? Não ficou claro. Beleza. Beleza, então. Professor, Oi? professor, eu fiquei com uma dúvida. Então, quando houver esse pré-questionamento, o embargo vai ser oposto direto no TST? Não. O pré-questionamento não precisa ficar preocupado da forma que a gente passou, porque ele vai fazer parte do recurso de revista por ser um pressuposto. Mas esse pré-questionamento, ele vai ser feito no próprio TRT. Saiu o acordo. Se eu tenho a intenção de fazer um recurso de revista, eu preciso que daquele acordo eu faça os embargos com efeito de pré-questionamento. E esses embargos serão julgados por quem? Pelo mesmo colegiado que julgou o acordo. Ah, não, certinho, entendi, obrigado. Por nada. Perguntas? Carolina, José Neto. Tudo ok? Então, se está tudo ok, tudo ok. Se estivéssemos na sala de aula, Carolina, a sua resposta viria sem perguntas agora. Veremos na hora da prova. Certeza que teria uma vírgula aí depois do sem perguntas. Mas é mais ou menos isso mesmo. A vantagem, gente, isso é realmente uma vantagem do ensino telepresencial, é que qualquer dúvida que tiver a partir de agora, vocês podem me chamar, podem assistir de novo a aula, é um monte de coisa. Essa é uma vantagem. Vamos lá. Nós já estudamos que no processo nós temos a interrupção e a suspensão. Como nós já superamos essa parte da discussão, nós sabemos que os embargos de declaração, eles interrompem a contagem do prazo. Mas isso vai ser sempre? Não. Por quê? Porque o professor colocou aqui embaixo que tem hipóteses que não interrompem. Mas beleza. A interrupção, ela acontece com o mero protocolo desses embargos. Não é necessário que o julgamento dos meus embargos seja provido. Não é necessário que tenha que ter uma alteração ou que tenha que ter uma explicação para interromper o prazo recursal. Não. Se eu protocolei os meus embargos dentro do prazo legal, automaticamente a contagem será interrompida. Professor, como assim? O magistrado publicou a sentença hoje. Então, hoje é o dia do início, amanhã inicia-se a contagem. Então, se amanhã inicia-se a contagem, eu começo a contar 8 dias para o recurso ordinário. Se nos 5 primeiros dias eu opor esse embargo de declaração, eu vou interromper a contagem do recurso ordinário e quando o juiz julgar os meus embargos, começam a contar novamente 8 dias. Isso ficou claro?
Esperando a resposta aqui. Silêncio sepulcral. Sim, professor, ficou. Então, o mero protocolo tempestivo dos embargos serve para interromper. E, a partir daí, quais seriam, então, as hipóteses de embargos que não interrompem o prazo recursal? São as condições previstas no parágrafo 3º do 897. Embargos intempestivos, embargos apresentados por quem não represente a parte, ou, e esse daqui eu me recuso a acreditar, o embargos que segue sem assinatura. Meu Deus, o processo é eletrônico, não tem jeito de protocolar sem assinatura. Então, hoje, com o processo eletrônico, eu reconheço essas duas hipóteses. Embargos intempestivos e embargos com representação errada. Se eu oponho os meus embargos no 6º dia, eu não vou ter interrupção do prazo, e se o juiz somente julgar no 9º dia depois da publicação, eu também terei perdido o prazo para o recurso ordinário. Certo? Então, vamos lá. Embargos intempestivos ou embargos sem a representação, eles não ensejam a interrupção do prazo. A contagem permanece. O protocolo dos embargos dentro do prazo legal enseja a interrupção. Ficou claro? Professor, então se tem uma sentença que ela tá obscura, aí eu pego e oponho um embargo no prazo de 5 dias, aí o que vai acontecer? Vai interromper o prazo. Aí se tiver tudo ok, ele julga depois que o magistrado, que é o mesmo magistrado que julga, né? Ele vai julgar os embargos. Aí depois eu vou ter 8 dias para poder interpor recurso ordinário? Exatamente. O juiz publicou a decisão hoje. Deu 3 dias, eu embarguei. Quando o juiz julgar esses embargos, eu não vou ter só 5 dias. Eu vou ter novamente 8 dias para interpor o recurso ordinário. Porque eu reinicio a contagem do recurso principal. Certinho, ok, obrigado. Pessoal, mais alguma pergunta? Aqui é o ponto que eu falei para vocês da aplicação do CPC no processo de trabalho, que são os embargos protelatórios. Eu tenho a regra muito, e assim, é muito bem, é praticamente autoexplicativa essa regra do artigo 1026, do parágrafo 2º ao 4º. Os embargos protelatórios, eles já nascem com uma função de sanção. Eu aplico uma punição para que a parte se abstenha dessa prática. E o que está previsto, então, no 1026? Se eu embargar com o manifesto interesse de procrastinar o feito, a primeira vez, o magistrado aplica uma multa de 2% sobre o valor da causa. Vamos supor que eu não tenha ficado satisfeito e embargue novamente. O segundo embargo protelatório, a multa será elevada para até 10% do valor da causa. E um detalhe, a interposição de qualquer outro recurso fica condicionado ao pagamento dessa multa. Ou seja, após esses embargos protelatórios, eu crio um novo pressuposto recursal, que é a comprovação dessa multa para recorrer. E se mesmo depois de 2 embargos protelatórios, eu tentar fazer um outro, aí eu não posso. Porque após o meu segundo embargo, que for considerado protelatório, eu não vou poder mais embargar decisão alguma. É uma punição. Seria mais ou menos o seguinte, já que você não sabe brincar de embargar, você não vai mexer com esse negócio mais. Como você foi multado 2 vezes, acabou o seu direito de embargar. Então, o 1026, ele tem uma manifesta intenção de punir,
de aplicar sanção que faça com que a parte se abstenha de atos procrastinatórios. Agora, uma pergunta bem tranquilinha. Embargos protelatórios, eles interrompem o prazo recursal? Ó, o tanto que eu tô bonzinho, valendo meio ponto nos próximos 7 segundos. Embargos protelatórios, eles interrompem o prazo recursal? Não, não interrompe. Ô, Zé, não interrompe. E não interrompe por quê? Porque se eles forem tempestivos, eu já vou ser punido com a multa. Eu não preciso ser punido com a intempestividade. Não vai ser. Então, embargos protelatórios, se tempestivos, eles também interrompem o prazo recursal. Beleza? Perguntas, dúvidas, questionamentos, reclamações, sugestões, interferências, intercorrências? Essa multa, perdão, professor, essa multa após a segunda oposição, ela é de quanto? Até 10%. Isso. Ela pode chegar a 10%. Pode chegar a 10%. Fora a primeira multa que ele tomou de até 2%. Sim. Entendeu? Obrigado. Esse aí é o famoso malandrão. Não satisfeito com o primeiro ferro, caçou o segundo. Aí, no caso, ele não vai ter oportunidade de chegar no terceiro, não, né? No segundo, ele já toma essa sanção. No segundo, ele toma cartão vermelho. Entendeu? Beleza. Professor, Obrigado. Oi? eu só não entendi essa questão da interposição de qualquer recurso. Você poderia me explicar, por favor? Por exemplo, eu opus os embargos. Foram considerados protelatórios. Eu novamente embarguei. Eles foram considerados protelatórios. Se eu quiser interpor o recurso ordinário, eu primeiro tenho que pagar essa multa. Antes de pagar essa multa e antes de pagar o depósito recursal, eu não posso interpor recurso. Ah, tá. A multa vai continuar sendo em cima do embargo, não tem nada a ver com o recurso. O recurso é só porque eu tenho que pagar antes de entrar com o recurso. Exatamente. Matheus, deixa eu ver se eu entendi a sua pergunta. Eu fiz a interposição dos embargos de declaração e o magistrado não fez o juízo de admissibilidade. Tenho que interpor agravo de instrumento? Não. O juiz não tem como ele não fazer, porque ele tem que manifestar, ele tem que decidir sobre aqueles embargos. Aquela decisão, se não corrigir o erro que eu apontei, eu vou ter que fazer pelo recurso ordinário. Ah, certinho. É porque eu lembro que o senhor disse que o agravo de instrumentos serviria para destrancar recurso. Aí eu pensei que ele estava como travando os embargos. Não. Não, porque esse agravo de instrumento ele levaria para o TRT para voltar para cá para julgar os embargos. Então não faria sentido. Não, certinho, obrigado. Professor, eu tenho 2 perguntas. Manda aí. Se quando você condiciona a interposição de qualquer recurso ao pagamento da multa, isso entra como um pressuposto extrínseco dos recursos? Sim. Tá. A outra pergunta é mais de ordem prática. Tem algum meio da parte do cliente, né, buscar a responsabilização do advogado? Isso está no estatuto de ética. Se o advogado manifestamente causar prejuízo ao seu cliente, ao seu constituído, ele pode ser obrigado a reparar. Mas agora no processo do trabalho, não. Porque aí vai depender de demonstrar que foi o advogado, que ele fez isso com a intenção de prejudicar o cliente, e o processo do trabalho, ele não comportaria essa segunda lide. Entendi, aí já vai para o âmbito civil, né? Exatamente. Aí é uma relação cliente-advogado. E o que eu posso apresentar na condição de cliente é essa condenação e tentar a ação de regresso. Ah, beleza. Valeu. Professor, Oi. como que seria feita a comprovação que o embargo ele é protelatório? Como que eles sabem disso? Assim, é muito pessoal do magistrado.
é a livre convicção. Então, quer dizer que se o magistrado falar que eu estou protelando, ele tem razão? Em sentença, sim. Mas eu posso me indispor dessa condenação e, no meu recurso ordinário, pedir a devolução dessa multa. Ah, entendi. É uma baita sacanagem, mas faz sentido. Eu já tomei uma multa de embargos protelatórios que ela foi revista no 2º grau. Aqui em Uberaba tinha um juiz, não posso falar, graças a Deus não está mais aqui, que as decisões dele, se elas fossem escritas em latim, seria mais tranquila de interpretar. E praticamente todos os advogados que embargassem essas decisões, ele aplicava essa multa de 2%. Praticamente todos. E praticamente todos que tinham essa multa aplicada, quando chegava no tribunal, ela era reformada. Porque tem o livre convencimento e ele tem absolutamente todo o direito de punir quem tenta fazer isso. Mas só que entre o livre convencimento e a estipulação de multa ao bel prazer, tem uma distância muito grande. Pessoal, mais alguma pergunta? Obrigada, viu, professor? Obrigada. Obrigada. Nada. Eu entendi mais uma dúvida, que cortou o áudio. Mas beleza. Pessoal, então aqui, eu tenho que mudar esse tema aqui, que não é teoria mais. Aqui já é embargos de declaração. O resto está certo. Eu fiz esse quadradinho aqui, bem estilizado, para ficar na memória de vocês, para expor as principais particularidades dos embargos de declaração. Primeira particularidade, a previsão legal na CLT 897 e no CPC do 1022 ao 1026. É um recurso isento. No entanto, eventual aplicação de multa exige a comprovação dessa multa para a interposição de outro recurso. Quanto ao seu cabimento, eu tenho o efeito integrativo, eu tenho o efeito modificativo e eu tenho o efeito de pré-questionamento. A sua admissibilidade, ela vai ser feita pelo mesmo juiz que deu a decisão, ou seja, ele vai reanalisar a sua decisão e ver se cabe esses embargos. Se couber, ele vai corrigir. Se não couber, ele vai manter pelos próprios fundamentos. E a outra particularidade dos embargos são os prazos. É o prazo. Então, eu tenho o prazo de 5 dias para embargar e o mesmo prazo, caso seja necessário, que a parte se manifeste sobre os embargos. Lembrando que a manifestação da parte contrária nos embargos é somente quando houver o efeito modificativo. E para a gente encerrar a aula, tem esse ponto aqui. Os efeitos possíveis no processo do trabalho. Primeiro, o efeito devolutivo, porque ele cabe em todos os recursos. Segundo, o efeito translativo, também cabível em todos os recursos, que seria a possibilidade de reconhecer uma matéria de ordem pública, ainda que ela não verse de nenhum recurso apresentado pela parte. O efeito interruptível, que somente será aplicado quando os embargos forem opostos no prazo legal. Não tendo sido os embargos protocolados tempestivamente, ou sendo um documento apócrifo, ou ausente de representação, não se aplica o efeito interruptivo. E o efeito modificativo, que é aquele em que o mérito vai ser alterado pela decisão dos embargos. E a hipótese disso acontecer é aquela em que a parte será chamada para poder manifestar-se. E se a parte não for chamada, decisão é nula, cerceamento de defesa. Pois bem, pessoal, era isso que eu havia planejado para a aula de hoje. Apresentei tudo que eu havia proposto.
Pergunto se ficou alguma dúvida ou se eu posso ajudá-los com alguma outra coisa. É só em relação aos efeitos. Sim. Então não cabe juízo de retratação dos embargos? Quando você modifica a própria decisão, automaticamente você está se retratando daquilo que foi julgado. Ah, é verdade. Mas, assim, vamos supor que o juiz pro lá toma uma decisão e antes da parte interpor os embargos, ele vai e corrige a decisão. Assim. Não seria uma forma de juízo de retratação isso? Mas é erro material? Porque a única correção que ele pode fazer de ofício é quando for um erro material. Agora, se ele equivocou-se quanto ao julgamento de mérito, aí não. Eu nunca vi isso. Assim, então, no exemplo que eu dei é uma omissão. Omissão simples. Vamos pensar o seguinte, uma hipótese em que o juiz poderia manifestar-se. Ele errou o nome da parte. Ele vai lá e corrige a sentença e coloca o nome da parte correto. Agora, ele esqueceu de julgar os honorários advocatícios. Sem a provocação, eu não reconheço legítimo essa correção do magistrado. Entendi. Então ele não pode fazer, né? Não. Beleza. Professor, Oi. Professor, eu fiquei uma dúvida. Quanto ao efeito aí? No efeito modificativo, aí tem necessidade de manifestação da parte contrária. Aí como que, se ela vai modificar, né? Aí seria uma nulidade absoluta ou seria uma nulidade relativa? Como que seria? Porque se for absoluta, é matéria de ordem pública. Eu posso fazer a qualquer momento, o magistrado, tipo assim, pode ser reconhecido a qualquer momento. Aí agora, se for uma nulidade relativa, vai ter que, se não for feito, vai ter a preclusão, não é? Seria nesse sentido? Eu fiquei com dúvida, não consegui entender. Vamos lá. O efeito modificativo. A nulidade que se aplica a essa decisão é a partir dela. Ou seja, teve o efeito modificativo. Eu modifiquei a decisão e não intimei a parte contrária para manifestar-se, antes de modificar. Essa parte contrária, quando ela recorrer, ela vai alegar no tribunal que houve um cerceamento de defesa e o processo será retornado ao momento imediatamente anterior à prolação da nova decisão. Ou seja, antes, a partir do momento em que houver a oposição dos embargos e tiver a possibilidade de ter um efeito modificativo, eu preciso abrir prazo para a parte contrária. Então, se a decisão for reconhecida como nula, ela vai voltar para esse momento em que a parte tem que ser chamada para manifestar-se. Ah, certinho, entendi agora. Obrigado. Nada. Mais alguma pergunta, pessoal? Então, não havendo mais perguntas, encerro aqui a nossa aula. Fiquem todos com Deus, tenham todos um bom resto de semana e qualquer necessidade, contem aqui comigo. Tamo junto. Abraço para vocês.